Olá, eu sou Vivi. Eu sou a Débora. Eu sou o Franklin. E hoje a gente tá com um convidado mais do que especial, né? Já se apresentou antes da hora. eu não sei pra onde olha. Faz parte do time dos acelerados. A gente não tem como. Convivência, gente. Vai ficar assim, né? Inclusive, aqui, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre o poder da influência, sobre como os amigos, eles refletem na vida um dos outros, né? Sim, muito. O Fran tem muito pra contar, né? Pra gente o que Se a gente conseguir não ficar dando risada o tempo todo, né? Porque esse é um poder que o Fran tem sobre nós. Tipo, a gente não consegue manter muito tempo a linha do raciocínio sem cair na gargalhada. É isso, gente. Ai, gente, maravilhoso, Fran. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Para contar um pouquinho da sua história, né? Um pouquinho do quanto a nossa amizade impactou, um pouquinho que seja na sua vida, assim como você também impacta na nossa. E assim, só para constar, essa beleza que vocês acham que a gente acordou, assim. Linda! Quem produziu foi ele, tá? O cabelo é o irmão dele, porque pensa numa família talentosa, né? Marcelo, meu cabeleireiro, há anos. Obrigada, Mar, ter deixado a gente bonita assim. E o Frank, que deu essa pele pra nós maravilhosa. É um artista, né? É um artista. É um prazer estar deixando minhas amigas mais gatas. Amigo, pode falar um pouquinho da sua história, da sua transformação. Tá aí, assim, um muso fitness, né? Atualmente, eu tô seguindo essa carreira de estilo de vida saudável. Essa carreira de muso fitness. Só que eu já tive, né, um estilo de vida saudável há muitos anos atrás. Eu não tinha proximidade com as duas ainda. Eu conheci a Vivi por conta do meu irmão, que eles se conhecem há muitos anos. E consegui entrar num estilo de vida saudável. Porém, não foi muito acompanhado e nem muito, não eu tinha tanto conhecimento naquela época. Então, acabou que tive uns problemas de saúde por conta disso. Faltou um pouco de ferro ali, um potássiozinho. Deu um começo de anemia, mas porque foi uma coisa que eu não tinha um auxílio, né? Naquele período até cheguei numa nutricionista. E não fui muito bem recebido por ela, porque eu acredito que quando a gente busca uma ajuda profissional, ela tem que te dar um apoio ali, independente do que você erre ou não. E quando eu errava, ela não sabia lidar muito com o erro. E daí ela já dava aquele olhar tipo, por que você errou? Daí eu parecia que eu tinha feito um crime, tipo, nossa, mas eu matei alguém, né? Assaltei alguma coisa, assaltei o mercado. E daí acabou que eu abandonei a ajuda dela e quis seguir com pés solos. O problema é que veio a pandemia. E aí a pandemia desandou muita gente. Enquanto uns conseguiram, né, ter uma carreira muito boa, você entrou pro cross. A pandemia me ajudou, mas eu sei que favoreceu muita gente. Eu fiquei meio naquele, tipo, treino, não treino, dou continuidade ou não. E no final, acabou que eu mudei minha academia para mais perto de casa e pensei que ia ter só sucesso. Só que desandou minha alimentação, né? Por conta da pandemia. Porque a gente começa a ficar mais preguiçoso, começa a esquecer, por que cozinhar? Tem coisa pronta, né? E daí acabou que eu quis seguir os facilitadores, né? Geração dopamina. A geração dopamina, vou comer muito lanche, iFood. Né? Os prazeres momentâneos. Daí a gente é muito induzido por cores, né? Aquelas propagandas, igual eu sempre comento com vocês, né? Prova isso aqui, seja feliz. Isso aqui vai te trazer um momento maravilhoso. E a gente se induz a isso, né? E daí fiquei 3 anos perdido, praticamente, né? 21, 22, 23 até recentemente. E desde o começo desse ano, quando eu comecei a ter mais proximidade com a Vivi, depois entrou a Débora na minha vida por conta da Vivi, eu senti que tinha um propósito maior. E daí minha influência já começou aí, né? De estar acompanhando a rotina delas e querer ter uma rotina parecida. E que, querendo ou não, uma rotina saudável, rotina boa, né? Não é uma qualidade de vida, uma qualidade, né, de vida. E a gente vê que elas estavam vivendo. Eu falei, por que eu não posso viver algo assim? Só que eu estava muito perdido, eu não sabia qual caminho seguir. E daí foi o que eu comento muito com as meninas, né? Minhas decepções amorosas apareceram no meio. A gente tem que usar as decepções amorosas ao nosso bem favor. mais decepções amorosas. Gente, por favor. E daí, por conta de uma delas, eu comecei a ir na igreja, que eu não era praticante, né? Eu era católico, eu não era praticante. E resolvi ir para uma igreja evangélica.
E Ele tá me carregando, viu, gente? Daí do nada, eu fui na igreja evangélica por causa de uma decepção amorosa. E acabou que eu me apaixonei. Naquele dia, eu me encontrei. E foi aí que começou todo o meu processo de mudança. Então, uma coisa que foi induzida por um momento de besteira, né? Se for ver ou não. Por mais que eu tenha uma maturidade um pouco mais avançada para minha idade, eu acredito que a gente se induz, porque não, eu tenho que lembrar que eu ainda sou novo, né? Então eu tenho que passar por esse processo da vida para me evoluir. Vai errar bastante e a minha maturidade e cada vez ir crescendo mais, acredito eu. E a partir daí comecei a frequentar a igreja e comecei a encontrar um amor em Deus maior. E ele comecei a pedir um apoio, tipo, uma ajuda. Tipo, olha, você consegue... Lógico que eu não vou barganhar com Deus, né? Mas só de saber que ele tá ali me apoiando, sabe? Com um amor maior. E foi quando eu falei, eu quero ter um estilo de vida diferente. E eu falei assim, me mostra o caminho. Por mais que eu sei que não vai ser fácil, vai ter obstáculo, vai ter umas aventuras ali no rolo todo. Mas assim... Maravilhoso. Mas só de saber que é o caminho e eu tô seguindo. E a partir daquele momento... Foi sincero, né? Fui muito sincero. Eu chorei muito. A igreja evangélica faz eu chorar muito. Eu não sei. Eu falo que se um dia alguém acender a luz na hora que tá tendo lá a parte da pregação do pastor, nossa, eu vou estar destruído. Eu choro muito. A Vivi vai, às vezes ela me acompanha. É que eu não vou ficar olhando pra ela durante o meu choro, né? Porque eu fico muito destruído. Mas isso acabou que tocou meu coração e eu consegui mudar. Então eu lembro que eu fui na igreja dia 11, dia 12, eu já comecei uma nova vida. De junho, né? De junho. Então você não mudou só o seu lado corpo, né? Foi um todo, né? Um todo. Você, a partir da espiritualidade. Sim. Pedi muita ajuda nisso. E eu queria... O meu físico por fora estava legal, mas eu queria mudar o interior, porque eu estava vivendo uma vida sem limites, sem regras. O que eu olhava, eu queria comer e eu comia. Falei assim, vou comer isso aqui, vai me fazer bem agora. Mais tarde eu como... dopamina total. E daí, total. E daí o que acontece? Eu não comecei a pensar nas consequências disso. Então, assim, a gente come na hora, dá o prazer dos 5 minutos que você sempre me confirma, e depois a gente dá aquele peso, nossa, comi tanto, tô passando mal. Só que assim, isso começou a causar consequências em mim. E daí eu falei, não, já veio de um tempo que eu já estava passando por alguns tipos de situações, eu falei, não, quero mudar isso de vez agora. E durante a pandemia, que você falou que você engordou, quantos quilos você engordou? 23. Quando eu conheci o Fran, ele tava no augismo... Da magreza. Da fitness dele. Ele era assim, eu ia no salão, ele tinha as marmitinhas, ele fazia, tipo, levava todas as refeições. Sim, eu falei, cara... era bem regrado. Que cara focado, ele não... Só que agora, essa vida saudável, que é um estilo de vida saudável que eu estou levando, eu sou mais feliz que naquela época. Porque você tava num super regradaço. Regrado, que eu queria assim, secar mesmo e ficar definido. Igual a mulher que estava aqui, eu esqueci o nome dela. A Giovana, que ela falou, né? Que pra você secar e definir, você tem que levar uma vida extremamente regrada. 100%. Entendeu? Você tem que pesar o frango que você come e a água que você bebe. Então, assim... Agora não. Agora eu quero ter um estilo de vida saudável. Então... Estar bem com você, estar bem comigo mesmo. Você tá procurando a saúde como um todo, que é o que a gente prega muito, né? Essa conexão de corpo, mente e espírito. Assim, a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual. Você começou lá na espiritualidade, na verdade, você já sabia o caminho. Já sabia. Você só tinha saído fora por Eu acho que eu precisava ser amado. E você tava tentando esse resgate. Eu acho que indo pra igreja, eu me senti amado, entendeu? Eu me senti acolhido. Então, assim, e isso me motivou a querer mudar. Então eu falei assim, nossa, eu chego aqui na igreja, todo mundo me recepciona, eu me sinto com um carinho enorme aqui, do jeito que eu sou recebido. E daí eu falei, não, eu quero mudar. Então, naquela semana, eu já comecei a trocar minha alimentação. E a partir da 3ª semana, eu tirei o açúcar também da minha vida. E o que me ajudou realmente a transformar. Eu acho que foi tudo isso. Todo esse conjunto me transformou. O Franklin, de 3 meses atrás, se eu olhasse pro dia agora... Quantos quilos já emagreceu? Já emagreci 15 quilos. Olha! Então, o dos 23 já foram 15. Aguenta que o Músico agora tem mais, tá voltando. Tá voltando. E dessa vez é pra ficar pra sempre. Pra sempre. Porque agora você tá
Eu acho Você entendeu que é um estilo de vida, não é uma coisa igual, ai, quero essa dieta agora porque eu vou secar e eu quero ficar com o corpo X. Você buscou aquilo naquele momento e você não transformou a tua vida, não trouxe isso pra você como uma coisa a longo prazo, você trouxe pra aquele momento. Então, no Isso. primeiro tropeço, você saiu fora, que é o que acontece com muita gente. Hoje não, perdeu, hoje você tá né? buscando Me uma perdi. disciplina pra que isso Uma se torne disciplina. um hábito mesmo, uma rotina, um estilo de vida pra você colher a longo prazo, né? Com certeza. E é isso que a gente mais gosta, né, de motivar as pessoas a fazer, De ver incentivar aquela a fazer. transformação, De né? Não só de um corpo, Que não mas seja de um momentâneo todo, né? também. Que Todo. a pessoa entenda que é pra viver, né? Pra sempre nesse É pra você estilo, ter mais né? vida e pra você ter uma vida mais longa, né? Exatamente. Foi uma transformação total. E eu fiquei muito feliz, já agradeci a Deus imensamente várias vezes por conta de tudo isso que aconteceu. E outra coisa que eu aprendi também na igreja, que eu acho que eu preciso falar aqui, não tem como deixar passar. Aproveite seu momento, Sobre conte a- tudo pra gente. Sobre as influências. Eu já tinha vocês duas inspirações, sempre deixei isso muito bem claro. E com o pastor falar pra mim, em quem você se inspira quando você chega na sua casa? Você vem aqui, pede ajuda, busca uma ajuda, chega na sua casa e você não segue o que você buscou aqui. E até que teve um dia que ele falou, chega no seu Instagram, porque hoje em dia as redes sociais são muito comentadas. Oferecem A igreja muita precisa coisa, comentar né? nas redes sociais porque Esse elas excesso de estão informação influenciando. prejudica. Elas prejudicam, pode ser positivamente ou negativamente, mas geralmente negativamente, porque aparece muita tragédia. Então a gente coloca uma coisa lá que a gente vê e já começa a aparecer várias. E eu resolvi trocar isso na minha vida. Eu falei assim, não, vou trocar tudo que eu tô acompanhando hoje em dia para aquilo que eu quero seguir. Como que eu quero ter uma vida fitness seguindo lancheria, essas coisas? Não tá me induzindo a uma coisa positiva. Não que seja negativo também, mas No no seu meu momento estilo de estava vida. sendo. No meu momento estava sendo. Então foi quando eu cheguei em casa naquele dia, após o meu culto. Removi várias pessoas que não faziam mais parte desse meu termo, da minha vida também. Eu digo em relação à alimentação mesmo, tá? No caso. E comecei a favoritar quem me inspirava. Então, primeiro de tudo, as duas foram as primeiras que eu favoritei. Porque elas me inspiram demais até hoje. E comecei a ir vendo, calculando quem estava me ajudando, o que estava me dando um apoio ali na hora. E isso, com certeza, me influenciou para o que eu estou vivendo agora, entendeu? Então, foram 2 meses, praticamente, de mudança drástica na minha alimentação. Drástica nas minhas roupas. Eu lembro que eu chegava assim no momento que eu ia colocar minhas roupas em cima da cama para me vestir. E, tipo, uma calça minha tava tão grande que eu falava, gente, cobre quase metade da cama. Então... Começou a te dar o start ali, né? Eu falei assim, nossa, minhas roupas estão aumentando muito o tamanho, né? Então eu falei, acho que eu preciso mudar isso. E tava me dando muita reação alérgica, eu descobri meu problema com glúten, que eu tenho intolerância a glúten, que me inflamava muito, ocasionava muita cólica, muito incômodo. E esse incômodo, o que eu fazia? Eu comia doce, porque eu ficava feliz. Inflamava mais ainda. Daí inflamava né? mais ainda, e daí virava um turbilhão. Que coisa. Então, assim, é lógico que por conta de toda essa troca de vida, esse estilo de vida, minha vida não ficou perfeita, mas melhorou uns 70%. Isso reflete muito na imagem, né? É nítido. Pra mim que te conheço há muito tempo. Sempre foi um cara muito alegre, mas tipo Muito. assim, o teu brilho, a tua luz hoje Parece que aumentou. Não, Exatamente. é sensacional. É isso que eu gosto, cara. É isso que eu tento falar para as pessoas. Tipo, quando a gente se transforma mesmo, a gente exala, né? Isso, tipo, a gente... Porque o seu exterior é o reflexo do seu interior, né? Não tem como. O que a gente externiza é o que tá aqui dentro. Então, quando a gente tá bem aqui dentro, não tem como. Isso é o que vai refletir. A gente transborda daquilo que a gente é cheio, né? Eu sempre falo que eu pensei inúmeras vezes de sair da rede social, inúmeras, porque a gente sabe o quanto a rede social é negativa também, né? E tem uma frase até que eu amo muito, que eu falo assim, que a gente tem que cuidar muito daquilo que a gente se alimenta, e que quando eu falo isso, eu não tô falando só da comida, né? Eu tô falando das coisas que a gente vê, das coisas que a gente lê. Então, a rede social é um alimento que a gente precisa cuidar muito, porque senão, quando você menos perceber, você tá ali naquela coisa da comparação, naquela coisa do excesso, e aí isso vai te levar de forma negativa. E para mim, que trabalho com a rede social, já faz um tempo que eu fiquei nessa de tipo, vou parar, já um incômodo, não querer mais por N coisas, né, que acontece ali. E toda vez que eu falava, vou parar,
vinha alguém e me incentivava a ficar. Então, no fim do ano, eu falei que eu ia parar de vez, aí veio a Poli, não, porque vai vir projeto, Ricamente, nananã, e o Ricamente me devolveu para a internet de um jeito. Eu comecei a ser mais presente, a falar mais da minha rotina, a falar mais de outras coisas, que foi trazendo pessoas e foi trazendo histórias que, tipo, me mantém ali. Hoje eu vejo que tem real um propósito. E toda vez que eu postava algo mais assim, às vezes tinha dia que eu nem tava numa vibe, e aí eu me expressava, aí vinha o Fran e mandava assim, cara, que tapa na cara, meu. Tive vários tapas na cara vindo da Vivi, Ele gente. falava isso, ele falava, quando eu mais preciso, parece que é uma coisa, parece que você fala direto comigo. Eu acho que já tava estimulando pra essa minha mudança. Eu acho que Deus já tinha esse propósito, Não, foi o que eu falei. Deus já tinha mandado vocês duas na minha vida nesse ano. Eu acredito que as pessoas se conectam. Essa semana eu usei essa frase com um amigo e eu vou usar ela com você. Eu falo que tem pessoas que a gente conhece, tem pessoas que Deus nos apresenta. Sim. E essas pessoas que Deus nos apresenta, elas têm um propósito maior na nossa vida, né? Com certeza. E eu acho que, falando nisso, igual você falou de mudança, até um pouquinho que a Gil falou, isso mudou também, que eu tive que mudar os locais que eu frequento. Então, assim, eu aprendi a falar não. Uma coisa que eu tive que aprender. E é libertador. Libertador, principalmente em questão alimentar. Que eu sei que eu tenho uma intolerância ao glúten. E se eu comer, não vai me fazer bem. Então, assim, eu tento ser de um modo mais simpático, dizer o não. Mas eu falo não. Eu já falo, não posso comer, vai me fazer mal. Em relação ao açúcar, eu apenas falo não mesmo. Porque o açúcar não é questão de me fazer mal. Mas eu não quero mais ser induzido a dopamina. Mas a gente tem docinho sem açúcar. Gente, que tem uns docinhos maravilhosos da Empório. Empório 3S. Gente, vou fazer uma comprinha aqui. Felipe caprichou no nosso. Meu Deus, pode comer à vontade tudo que tem então, aqui. Então, gente, que tem um monte de coisa gostosa. É disso que eu gosto. Essa convivência que eu buscava quando eu pedi pra Deus. Assim, Deus, me bota num lugar, assim, que as pessoas me tragam comida gostosa, e hoje assim, em sabe? dia, assim, né? Igual você falou, eu sou celíaco, intolerância a glúten. Hoje em dia, né, como que tá, assim, a oferta, né, de um produto... A variedade de produtos, a variedade, gente. Você a gente tem muita coisa boa. É barra de chocolate, gente, que tem barra de chocolate, tem... tudo sem glúten. Nossa, é muita coisa, a variedade hoje em dia. E, igual eu falo, às vezes a gente fala assim, mas é tudo tão caro. Gente, se for pegar o valor de uma pizza que o pessoal compra no final de semana, e você coloca, tipo, num produto... na farmácia. Entendeu? Né? Disse tudo. A gente esquece que quando a gente tem um estilo de vida saudável, a quantidade de vezes que a gente fica gripado doente no ano diminui tanto. Porque eu acredito que os alimentos que são induzidos pra gente, com embalagens, coma seja feliz, tudo isso que é muito, eu posso dizer com firmeza, né? Porque eu já fiz química, mas... Então, assim, tudo que é colocado na nossa alimentação, principalmente produtos extremamente industrializados, se a gente soubesse o quão mal faz pro nosso corpo, eu falo que eu tava perdido, porque mesmo eu sabendo disso, cursando química, eu continuava ingerindo. E hoje em dia eu olho e falo, cara, eu tava cego, fiquei cego. Alguma coisa tampou meus olhos, né? E eu queria continuar. É uma coisa assim que você acaba se policiando tanto, né? Que você fala, mas será que vale a pena eu colocar na minha boca, né? Quando você se transforma, você começa a policiar. Mas quando você tá ali no meio, você não vê. Hoje em dia, seguindo essa alimentação saudável, é tão legal poder comer, passar mal e falar, nossa, comi muito. Mas você comeu coisa saudável, você comeu muita salada. Então, assim, não que eu faça isso. Mas no final de semana, às vezes a gente tá ali na empolgação com os amigos. Eu comi coisa saudável. É muito diferente de quando você tá comendo uma coisa que não vai te fazer bem. Quando eu como um chocolate desse aqui, eu como, meu Deus, que delícia, tá muito doce. Mas é saudável, 0 açúcar, 0 lactose. Então, assim, é uma coisa que a gente faz trocas, entendeu? Trocas inteligentes. Inteligentes, sem ser em excesso, entendeu? Nada em excesso faz bem. Então, assim, saber nem equilibrar. Mesmo saudável. Nem mesmo saudável. Uma coisa que a gente tem que deixar muito bem esclarecido. Então, assim, só de fazer trocas já muda. E aconteceu comigo. Ter tirado o açúcar e o glúten da minha alimentação. E o quanto isso você acha que aumentou a sua disposição? Porque, assim, a pessoa quando come errado já fica inflamada. E quando é celíaco ou tem uma intolerância, né, uma autoimune, alguma coisa, ela se sente mais ainda, né? E para você, assim, me fala um pouco sobre o seu humor, a sua disposição, sobre isso.
Voltando ao Franklin de 2, 3 meses atrás, que ainda comia tudo errado, eu era muito ansioso. A ansiedade tomava posse do meu corpo. Tinha momentos que eu chegava a me coçar muito, de tão ansioso que eu ficava. Eu cutucava muito a cutícula da mão, regaçava toda a minha mão. Então, assim, tudo isso da ansiedade. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a tirar o glúten já de início, a minha ansiedade diminuiu quase 100%. Então, pra mim ficar ansioso é uma ansiedade que é temporária. Tipo assim, ela fica 10 minutinhos. Não é igual de pessoas que hoje em dia fica... Nossa, tem pessoas que dão crises, eu sei que isso acaba virando uma doença. Tem pessoas que dão crises extremamente fortes. Mas comigo diminuiu muito. Então, assim, eu tinha quase chegando a um nível de crise de ansiedade, de faltar ar... E hoje em dia diminuiu muito, drasticamente. Essa conexão, né, que a gente até falou aqui hoje de corpo e mente, que essa velocidade é gigantesca com que o cérebro compreende o que está acontecendo com o seu corpo. E o excesso de comida errada, o excesso de inflamação, como né? Você como fica ele tóxica te leva, também, né? Eu não vou mentir também que por conta da minha volta à igreja, eu também me sinto muito preenchido. Então, assim, não posso deixar de comentar isso. Então, sempre que eu tô sozinho, com algum pensamento que fuja da minha realidade, eu converso com Deus. Então, assim, falo, ai, Deus, me ajuda. Ai, eu preciso só de um apoio. Às vezes eu não quero uma ajuda. Eu quero que Ele me mostre que Ele está do meu lado. Só para me acalmar. E você nunca vai estar sozinho. Então, assim, nunca vou estar sozinho. E eu precisava entender esse amor de novo, que eu tinha perdido. Eu tinha perdido totalmente a minha fé. Eu tinha perdido, né? E eu resgatei. Porque eu falo que a espiritualidade é uma coisa que a gente tem que cultivar todos os dias, igual a gente tem que treinar todos os dias para manter o físico, igual a gente tem que se alimentar bem todos os dias para se manter saudável, a gente precisa ler todos os dias para manter a nossa mente sã também, né? Pra gente exercitar a mente assim como exercita o corpo. E a espiritualidade também, a gente precisa se conectar com Deus, a gente precisa se conectar com o nosso interior, ou seja lá qual é a sua fé, em que você acredita. Né? A gente está em 3 cristãos, mas seja qual for a sua fé e o seu tipo de espiritualidade, você tem que buscá-lo diariamente, porque senão a gente vai esquecendo, vai virando um segundo plano. Eu sempre fui uma pessoa de muita, muita fé, e no final do ano passado eu vi que por mais que eu era uma pessoa de muita fé, eu estava deixando de lado muitas coisas, eu estava desacreditada de muitas coisas. Sim. E aí eu coloquei como meta para o meu 2023 que eu ia resgatar essa espiritualidade. E a gente começou o ano, né? Fervorosas no Milagre da Manhã, que é algo que eu vou morrer falando que transformou a minha vida. E a minha. E é um resgate, é uma coisa que eu preciso fazer todos os dias. Quando eu acordo 1 hora mais cedo antes da casa despertar, porque eu preciso, antes do meu dia começar, ter essa 1 horinha de conexão, o seu momento com você. Que é o meu momento. É o meu momento comigo, de autoconhecimento, com o meu interior, conexão com o meu interior, para eu ouvir a tal voz interior que a gente até falou já com a Ari, né? Que a gente sabe muito bem o que é essa voz. Mas para você se educar ao ponto de ouvir essa voz, de você chegar ao ponto de você conseguir ouvir o seu coração, ou você poder silenciar ali sua mente e poder se conectar mesmo, você tem que estimular isso. E é um estímulo diário. Então, eu preciso acordar todos os dias e fazer ali minha meditação, minhas orações, as minhas leituras da manhã, todos os dias, para que eu comece o meu dia da melhor forma possível e mais conectada possível. No que a gente fala, né? A maneira de você acordar que vai fazer o seu dia. O seu despertar, né? A sua manhã. Se ele vai ser ruim. Então, se você começa o seu dia bem, se conectando com Deus, você começa agradecendo, a ter a sua rotina ali, o seu dia vai ser diferente, né? O seu olhar para aquele dia vai ser... A gente tem que se preparar para viver aquele dia, se preparar, né? E viver intensamente. A gente nunca sabe quando é, né, o nosso último dia, o nosso último segundo de vida. Então, assim, eu acho que a gente tem que viver intensamente, acordar e ainda se permitir fazer uma atividade física. Se você conseguir fazer uma atividade física de manhã, como que isso vai te fazer mais disciplinado durante o dia? E vem um todo, como você está falando, né? Que a espiritualidade mudou a sua vida, a alimentação. Então, daí é um conjunto, né? E você vive melhor.
Com certeza. Eu falo que essa parte da espiritualidade veio muito também... e não foi um processo do dia pra noite, né? Eu já falo isso, porque às vezes as pessoas pensam, Como nossa... nenhum processo ele entrou na igreja e já mudou. Não existe foi, o Franklin de lá atrás pra agora. Tem teve uma evolução. Então, assim... Você foi atrás de um resgate, eu algo fui atrás que você de um já resgate. acreditava. Foi uma coisa que aconteceu inesperadamente. Eu falo que tudo que tá acontecendo comigo não tinha sido nenhuma meta. Tá tudo fora da minha agenda. Eu falo que eu até gosto disso. Bom, né? Eu até ele gosto. Falou assim que o mundo fit não estava nos planos Não estava nos meus planos, tá, gente? Tudo aconteceu de uma forma muito esporádica. E 2024 vai ser mais fit mais mesmo. Fit ainda, mais gente, limpo. aconteceu tudo muito inesperadamente. A minha volta pra igreja por causa de uma desilusão amorosa. E eu me encontrei com Deus, chorei Obrigado muito. quem desiludiu ele. Obrigado. Eu falo que dá pra gente tirar algo bom, seja da pior situação. Isso me ajudou de várias formas. Ele vai estar pronto pra viver um novo amor totalmente diferente, olha. Amiga, por enquanto eu tô gostando das desilusões, porque eu tô viajando muito, então... E isso só favorece cada vez mais. Ai, meu Mas Deus. nessa questão da igreja, depois de várias semanas frequentando, eu também consegui me reencontrar no amor próprio. Eu sempre achei que eu me amava. E indo pra igreja, eu descobri que eu só me detonava. O que você achava que era amor, estava longe de ser, Eu estava longe né? de ser. Depois que eu comecei a entender o porquê que devemos amar Deus em primeiro lugar, eu nunca entendi essa frase. Porque falar, por que eu não posso amar minha mãe em primeiro lugar? Sabe? Esse é o processo, já começa por aí o processo do auto-amor. Daí Deus me falou, nossos pais não são eternos. E o amor de Deus é. Então, assim, eu vou estar aqui para te dar apoio, auxílio e base para quando eles se forem. Não só nossos pais, mas nossos pets de estimação, nossos amigos. Sempre vai ter o amor de Deus nos confortando. Então, já começa por aí o primeiro passo. O segundo passo, por que vocês criticam tanto para a sociedade? Você quer agradar a Deus ou agradar a sociedade? A busca da aprovação, então, né? A busca da aprovação. E eu era uma pessoa, até um tempo atrás, até uns 2 meses atrás, que eu tinha começado o primeiro mês da igreja, e o pastor foi trabalhando essa ideia na minha cabeça. Gente, quando eu falo pastor, ele não chegou em mim e falou isso, tá? Ele falou isso pra igreja inteira. Mas você estava lá naquele momento que você parece precisou. Que quando eu falo isso, meus amigos acham que o pastor sentou na minha frente e começou a falar. Não, você tem que parar de criticar, não. Sabe aqueles memezinhos que fala assim, que você tá no banco da frente da igreja e o pastor fala, hoje haverá altas revelações, e você faz assim, eita. Foi é o Fran, eita. Você tinha essa cobrança, tipo assim, de dar uma satisfação. Daí o pastor falou, você faz todas as suas atitudes e ações e escolhas, é para agradar a Deus ou agradar a sociedade? Então, assim, eu percebi que tudo que eu fazia, desde até postar uma foto no Instagram, era para agradar a sociedade. Nunca em busca dessa em busca dessa aprovação. Então, assim, ter um corpo malhado, ter fotos mais sensuais. Então, assim, tudo não era por você. Não era por mim. É uma e pena, eu postava né? sabendo isso. Só que esse tipo de conteúdo gerava engajamento. E eu achava que era um engajamento positivo. E, na verdade, cada vez me massacrava mais internamente. E exatamente eu tava me isso, autodestruindo. né? E às vezes a gente posta alguma coisa e fala, mas será que eu vou agradar? Será que eu vou desagradar? A gente tem que postar por nós, sim. né? As pessoas que estão ali, elas estão numa rede social. Então, assim, eu acho que a partir do momento que você é sua inspiração, em primeiro lugar... Com certeza. Você vai colocar a regra e o protocolo na sua vida. Sim. Você vai falar, não, eu vou para esse lugar, eu me permito aí. Azar de quem falar que você não é bem-vindo, mas se você quer ser. Então, eu acho que é muito importante, assim, a gente se amar e colocar o protocolo na nossa vida do que a gente permite ou não permite as pessoas fazerem. Aquela coisa que eu sempre falo, que até parece uma coisa meio egoísta, porque quando a gente fala de amor próprio, a gente não tá falando de narcisismo, de inflamação de ego, mas o amor próprio, ele é sim um pouco egoísta, porque você precisa realmente se colocar em primeiro lugar, você precisa realmente entender que você tá ali fazendo aquilo todos os dias por você e só você sabe o quanto isso te custa, né? Então você não precisa da aprovação de ninguém, você não precisa que ninguém inflame seu ego
para que você se ame, para que você se escolha, para que você faça isso por você. Então, se você tem vontade de postar, posta. Se você tem vontade de falar alguma coisa, fale. Mas faça por ti. Não espere fazer pra agradar, Igual, né? às vezes, você foi pra academia e postou uma foto, tal. Cara, vai lá e Tá se achando. posta, Pô, meu, eu se tô me achando acha, mesmo. Você foi lá, Você tem levantou noção? peso, você correu, e daí? Concordo. Você tem noção Eu que acho primeiro que que eu as amo pessoas ver- têm que começar a viver. Eu amo ver quando as pessoas Né? postam, porque motiva. Sim, é Motiva um motivo, demais. né? Vocês me motivavam quando vocês iam. Vocês postavam. Eu falava, nossa, por que eu não consigo ter uma rotina dessa? Eu quero ter. Então, nessa palavra, eu quero ter, é onde eu conquistei. Você teve a decisão. Tudo Tive a parte decisão. de uma decisão, então, né? assim, vocês conseguem acompanhar que foi todo um processo de evolução, Sim. tanto pessoal quanto espiritual, indo na igreja, a questão do amor próprio, a questão de inspiração, a questão de ambientes que eu frequento, que teve Você tudo, virou a chave, né? virei a chave, teve todo esse envolvimento. E hoje eu tenho certeza que você colocando o tanto que você mudou, você vai estar inspirando muitas outras pessoas, Sim. porque é a conexão, né? Com certeza. E cada um vai se inspirando e tentando melhorar, porque a gente busca isso. Quem quer melhorar, se inspira em pessoas, né? E com certeza. E depois que eu tive essa virada de chave, que eu entendi que... Então, já começo, auto-amor, amar Deus em primeiro lugar. Ele me auxilia, me dá amparo quando eu preciso, em qualquer momento que eu esteja triste. Você nunca tá sozinho, Eu nunca né? tô sozinho. Então, assim... daí veio a questão de eu querer agradar a Deus e não a sociedade. Exatamente. Teve uma fala do pastor, chega em casa, olha no espelho. Por que você se critica tanto? Por que você olha pra você e você acha que você tem um defeito? Pra Deus você é perfeito. Você Entendeu? estava com um olhar negativo. Eu estava com o olhar né? negativo. Então eu comecei a me amar para conseguir transparecer esse amor para as pessoas. Então, assim, a diferença é que agora, quando acontece alguma situação que não me favoreça ou que possa me colocar para baixo, eu não consigo ficar mais. E aí que as pessoas acham que é uma atitude egoísta, porque a gente começa a olhar mais pra gente e se preservar e a não participar de certas reuniões, de certos grupos, Os ambientes que não é os a falta ambientes de que eu amor já não me pelas sentia. pessoas, mas é que não condiz com o São momento que a ambientes, gente... na verdade, que eu já com as não me nossas sentia escolhas. confortável, mas eu frequentava Por para questões agradar de a sociedade. aprovação. Eu queria agradar a sociedade, queria dizer, eu sou socialzinho, eu frequento. Então, assim. Pra se sentir amado. Não que eu acho isso errado, tá, gente? Muito pelo contrário, quem quiser frequentar, frequente. Cada um é um tem o aberto, seu cada um tempo, tem o seu né? tempo, cada um tem suas escolhas. Eu sei, Viva o seu eu sei o processo. quão legal é viver uma vida mais intensa, de uma outra forma do que eu estou vivendo, e a que eu me encontrei atualmente. Mas não é mais pra mim. Mas hoje a Então, forma de vida atual é o que você tá buscando. E eu não me importo de dizer não. E não me importo também se essas pessoas começam a querer se afastar de mim por conta disso. E o que é normal. O Franklin alegre, sorridente, vai estar aqui, caso a pessoa queira buscar alguma ajuda. Eu tento sempre estar ajudando, principalmente por conta das minhas áreas de trabalho, que eu acabo influenciando em várias áreas. Quem me conhece sabe, eu acabo atuando em mais de 7 áreas de trabalho. Gente, esse menino, ele é o que a gente chama em inglês de multitask. Tipo assim, sabe aquele garoto bombril? Que faz de tudo. Pra começar, o cara fala alemão, Meu, é sério, eu sou chocada. Eu falo pra ele que ele é a única pessoa que eu conheço de 20 e poucos anos, mas assim, ele tem história pra quem tem mais de 50 anos. Com eu sempre falo, certeza. Fran, você mente a tua idade. Então, assim... Não é possível. Então, assim, eu fico muito feliz de poder ter todo esse conhecimento com a idade que eu tenho, que, sim, é muito conhecimento pra pouco. E, graças a Deus, eu consegui achar um administrador, que é Deus agora. Ele tá conseguindo ai, me que levar, ele tá conseguindo me manter. Me encontrei agora, não me sinto mais perdido. Então, assim, melhorei uns mais de 70%. Eu não vou dizer 100%, porque deu por dizendo que tá sendo muito. Eu né? acho que a gente nunca será 100%. Nunca será 100%, Eu mas uns espero 90%. não ser, porque eu acho que se um dia eu me sentir 100%, eu vou parar de buscar. Com certeza. E eu não quero nunca parar de buscar Mas em eu nenhuma acho área da que minha vida. depois que eu né? descobri que existe um melhor amigo que nunca vai te abandonar, nunca vai te julgar e que sempre vai estar naquele localzinho te esperando. E daí o meu é muito tá lá bom, todo domingo, né? quando não só de domingo, né? Todos os dias eu agradeço só de ter acordado, mas de saber que é ele muito tá lá importante. naquele momento, naquele domingo que eu frequento a igreja. Ele vai me fazer eu chorar, sempre choro. Tem dias que são mais, tem dias que são menos.
E vai estar me auxiliando, né, em todas as minhas escolhas. E dessa vez, as escolhas reais, né? As que fazem o Franklin ser o Franklin dessa vez. Mas eu continuei sendo o mesmo. Então, às vezes, as pessoas pensam que eu vou mudar É só por uma conta... versão atualizada. É uma versão atualizada. melhorada. Eu vou continuar, eu vou continuar sendo alegre, eu vou continuar... Contador de histórias. Agora ele tem ainda mais história Mais para histórias, contar. mais histórias. Tem o mundo fitness, tem o mundo espiritual. Ele só tá acrescentando. Mundo de viagens. De viagens, até porque agora ele botou rodinha no pé, né? Vou ter rodinha no pé, gente. É, Todo tá vendo? mês viajando. O que uma desilusão amorosa não pode fazer na sua vida? Não fica achando que é negativo passar por uma. Com certeza. né? Não é? Para algumas pessoas é, né? E eu sou muito Reflete grato a Deus diferente. por tudo que aconteceu, de ter colocado vocês na minha vida. Principalmente como inspirações. Acredito que eu peguei vocês na melhor fase de vocês poderem estar querendo já estava no momento que vocês já estavam pensando no pode Nesse ser. projeto. E você Nesse sabe, projeto. Fran, E acabei que Transformar eu... vidas Eu e a mesmo. Vivi, nós somos amigas há uns 10 anos, amiga. Pra mais até. Pra mais. E daí teve um tempo que a gente deu uma distanciada, Porque né? eu estava vivendo uma vida diferente. Ou uma né, vida da sua, diferente. que depois você passou a viver e olha como a gente se conectou, E a né? gente se conectou novamente. E assim, e tudo que a gente tá fazendo é tudo um propósito de Deus na nossa vida, Com certeza, né? Nós, nunca tive dúvidas. assim, esse projeto mesmo que a gente tá... que a gente quer levar e a gente quer transformar a vida através da nossa e através de exemplos como o Fran e como outras pessoas, né, que tenha uma história de transformação. Tudo foi colocado diante de Deus, né? Se fosse da vontade dele, né? Eu falo que cada sonho que nasce no nosso coração já foi ele que colocou lá, né? Sim, e assim, como o Fran, a gente quer transformar muitas vidas, né? E assim, Fran, você é uma pessoa que eu admiro, assim, pra caramba. Nossa, minha meta de vida é ter a metade da alegria dele. E olha que eu sou uma pessoa intensa, hein? E ele é daquele amigo, assim, a gente caminha toda semana junto. Sempre alegre, né? sempre sorridente, do começo ao fim. Fran, me fala uma coisa, academia todos os dias. Amiga, eu tento manter pelo menos de segunda a sexta. 5 dias, mas daí finais de semana eu faço caminhada, uma andada de bike, então assim, acaba que dá uma compensada. Mas eu faço isso, não é buscando dessa vez uma meta, mas eu acho que quando eu caminho, faço uma atividade física, É nossa, um minha prazer. cabeça É a dá uma terapia, aliviada. né? É Não a sinto- terapia. às vezes eu até brinco, falo, gente, às vezes, hoje em dia, como eu me conectei muito com Deus e essa questão toda de renovação de energia, eu tô caminhando assim no cinturão, às vezes, eu acho que as pessoas olham, acham que eu sou drogado, porque eu vou andando assim, tipo, ai, entra espírito, daí acho que eu fico nessa vibe assim de natureza. As pessoas de longe devem olhar e falar: Cara, esse moleque deve ter usado alguma coisa. sensacional. Não, Esse gente. Fran sendo Fran. No meu corpo só entra água, nem refrigerante, nem suco mais entra. Só água, mas é que nesse momento eu tô me reconectando, que é o momento inicial da caminhada. E viva o seu momento, E viver curta nesse esse momento. processo. Tá te fazendo bem, é o que importa, E Com é o que certeza. importa. Ninguém, né? Você não deve satisfação pra ninguém. Amiga, né? agora eu só agrado a Deus. Exatamente. Não preciso mais E ele agradar. Ele tá muito maravilhoso. Eu não preciso É, mais. Você sabe É lógico que por hoje quê? em dia- Porque a partir do momento que você tá vivendo isso, não que nada mais vai te abalar, mas você sempre vai ter um olhar diferente pra cada E- coisa, com pra você não certeza. se perder. E quando eu falo que eu quero agradar a Deus, eu tenho que pensar em atitudes ruins. Então, assim, quando eu falo que eu só quero agradar a Deus, eu falo até de atitudes mesmo. Então, assim, eu sei que se eu estiver fazendo uma atitude ruim, não vai estar agradando a Deus, né? Então, eu não tô falando dessa forma. Então, eu tento sempre estar fazendo coisas boas. Então, quando essa frase, sempre que eu utilizar, tudo que eu faço é para tentar agradar a Deus. É lógico que eu não sou 100%, né? Voltando a essa frase, ninguém vai ser 100%. Espero que não. Mas eu acho que hoje em dia a maior parte de tudo que eu faço é para tentar agradar a Deus. Desde da minha alimentação, que Ele me ajudou a querer mudar, que eu pedi para Ele mudar, até mesmo nas minhas ações com pessoas, do método que eu converso, tentar sempre tirar a negatividade da minha vida, parar de pensar nessas situações, parar de usar palavrões, que eu sinto que Quem atrai reclama, muita... olha, reclama duas Eu vezes. acho Olha que- tudo que ele tá melhorando. eu acho assim, que tudo, até palavrões atraem negatividade pra dentro de Tudo. casa. Com certeza. Então, assim, não que numa hora ou outra não escape, quando eu bato um dedinho e quase quebro na quina da mesa. Quem nunca, né? Mas, gente, eu quase quebrei o dedinho, então às vezes escapa. Mas, assim, eu tento melhorar cada dia mais. É uma evolução.
a gente não vai conseguir ficar parado. Até mesmo no estudo de idiomas, igual ela falou que eu adoro estudar idiomas. Eu falo que eu não vou aprender uma aula de alemão se eu ficar parado. E você fala quantas línguas? Amiga, hoje em dia eu posso dizer que eu falo 4. Olha! Mas ele arranha mais. Mas assim, eu tenho que me aperfeiçoar. Estudo é um estudo, não é uma pausa, né? Não. Então assim, às vezes eu paro, me começo a esquecer, tento voltar para querer aprender mais. E eu falo que tudo é um aprendizado, uma inspiração. Voltando na parte da inspiração, você falou que vocês tiveram um tempo, que vocês distanciaram. Aconteceu na minha vida. Eu tenho uma melhor amiga, que na verdade eu falo que ela é irmã. Eu falo que a partir da melhor amiga vira irmã. Que é a minha amiga Kemily. Há 4 anos atrás, ela buscou... O momento que eu estou vivendo é o que ela buscou há 4 anos atrás. Que é o abandono dessa vida mais eufórica, uma vida mais assim, sem regras. Boêmia, vamos dizer, né? E ela resolveu abandonar, só que no momento que eu estava vivendo essa vida. Entendi. Aí vocês se afastaram. E eu julguei essa atitude dela, achei que ela estava errada. E hoje em dia é o que eu vivo. Julgamento então, é isso. Julgamento diz mais sobre nós então, olha do que só, sobre os outros. Hoje em dia, eu converso com ela até hoje, né? Ela não tem muito tempo, porque ela faz faculdade integral, ela vive toda aquela vida dela da loucura de universitário, que a gente já passou. E que vocês estão passando. De novo? De novo. Então, assim, foi interessante isso que você abordou, porque eu também já julguei ela. Falei, ai, amiga, você tá sendo muito condenadora. Eu não vou mentir que naquele momento que ela entrou, ela ficou um pouco... a religiosa raiz, assim, que fala, né? De querer julgar até mesmo uma coisa diferente que acontece no mundo. Quando a gente fala de viver o equilíbrio, até mesmo na espiritualidade, a gente precisa desse equilíbrio, né? Nada em excesso faz bem, né? E daí, foi legal porque a gente se afastou e daí a gente voltou a se reconciliar de uma forma bonita. E eu entendi, falei assim, olha amiga, agora eu respeito isso que você tá vivendo, entendi que é um novo estilo de vida, só não imaginava que um dia eu iria fazer parte desse estilo de vida igual a ela. Então, é muito legal, porque a gente já se encontrava, a gente já era como se fosse um quebra-cabeça, a gente se encaixava, por mais que nossas cabeças eram diferentes. E hoje em dia... esse quebra-cabeça tá mais que completo, porque eu faço parte do mesmo estilo de vida E dela. hoje você parecidos. falando que você se olhava no espelho e você pensava no que os outros iam dizer. Hoje é a hora que você, Fran, olha no espelho, o que você pensa a seu respeito? Eu tô tentando chorar. Eu olho pra mim e minha vontade de me abraçar. Que lindo! Eu acho que você já se abraçou já tem um tempo, já, viu? Então, hoje em dia, eu olho e falo... que é... sabe o que eu enxergo? Não o que tá por fora, mas o quão bonito eu estou por dentro. Que lindo! Ah, E como que como muitas pessoas, né, se perdem nesse momento, né? Que não tem essa oportunidade, não tem esse resgate que você teve. E... Eu entendo que muitas pessoas não conseguem se encontrar sozinhas. Exatamente. E buscam ajudas profissionais. E pra mim é mais que certo. E precisam. Eu também não que eu estou dizendo que eu também não precisa. Todos uma nós hora ou outra, Todos nós, às vezes. né? Mas é que neste momento eu consegui superar, assim, metas. Nem metas, na verdade. Objetivos que eu não tinha nem para começo de 2024. Eu imaginava mas é que os seus planos são os planos de Deus era outro, né? A gente então, tem assim, esses projetos de vida, mas o dele vivendo coisas que eu nunca imaginei viver. Então, eu tô muito feliz com tudo isso que tá acontecendo. Foi muito inesperado tudo isso. Até mesmo estar compartilhando aqui com vocês. É muito legal a gente ter uma voz e a gente poder fazer as pessoas ouvirem, né? É muito bom. Que é o que vocês buscaram. E de preferência se tocar, né? Alguém, se tocar, chegar na vida de alguém, isso. E a pessoa poder olhar e se inspirar. Assim como um dia você teve uma inspiração, você hoje poder ser inspiração para alguém, né? Eu acho que você já vem sendo, eu te acompanho nas redes, super. Eu acho que tudo já começou, é um processo. Algumas coisas juntos e eu vejo as coisas que você posta diariamente e eu acho assim que você já tá no caminho, eu acho que já anda tocando algumas vidas por aí. E foi legal que até mesmo quando eu comecei nesse estilo de vida diferente, eu me cobrava, eu mesmo me criticava. Gente, o pior não é nem as pessoas me criticar, é que eu mesmo já era meu crítico. Você era autocrítico. Mas, graças a Deus, eu melhorei isso. Não vou mentir que, por um lado, me ajudou a me aperfeiçoar em muitas outras coisas. Mas hoje em dia eu tô vivendo um momento mais em paz.
sem me colocar em risco. Eu depende, Longe né? dos perigos noturnos. Meus últimos... O perigo somos nós. Os meus únicos perigos agora são os Hoje boys. ele De é resto... daqueles assim que faz a comida, ele posta. Agora, gente, né? outra coisa que eu E como evoluí, que é cozinhar. lindo isso, Eu não exatamente, sabia você vai cozinhar e hoje em dia, por conta, acho que Deus tá me ajudando em tudo, né? Até nessa área da cozinha. Eu não sabia cozinhar, gente, eu não sabia nem os temperos, sabe? É que é uma evolução. Quando você começa a buscar, né? Vai abrindo um leque, né? Uma coisa puxa a outra e você Então, vai olha passando a só, ficar mais além de ter entrado na vida interessado. fitness, né? Eu troquei os facilitadores por comidas orgânicas, saudáveis e que eu mesmo estou. É tão legal, né? A gente mesmo fazer a nossa comida, eu É acho muito isso incrível. gostoso, é prazeroso. 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 Um dia eu recebi uma mensagem, eu tava sozinha e eu fiz um super café da manhã, porque eu sou dessas, né? A Vivi também é, né? Aham. E eu postei uma mesa linda, tal. Aí uma seguidora me mandou uma mensagem assim, mas você faz isso pra você quando você tá sozinha. Gente, Eu como sou o que meu é? maior amor, Eu meu sou o bem. amor da Eu minha sou o amor da vida. minha vida. Tipo assim, eu faço a minha mesa, eu coloco, acendo a minha vela, igual quando às vezes meu marido não tá, eu tô a fim de fazer uma janta, eu faço, coloco minha taça de vinho, brindo, acendo a minha vela, tô lá com a minha cachorrinha, é o meu momento. As pessoas têm que aprender a se Se amar, encontrar estar bem e sozinhas, estar né? bem Consigo. sozinha, Amiga, pra mas hora que isso- ela está bem sozinha, ela vai se dar o melhor pro outro, ela vai estar melhor, A gente né? nunca pode esperar que venha alguém para nos dar, né? Em especial se a gente mesmo não se dá. Como que você pode esperar de outro aquilo que nem como? você dá para você mesmo? E aí, que problema tem se você tá sozinho, se arrumar uma mesa, se colocar uma mesa Se eu bonita? posso fazer para você, por que eu não posso fazer para mim? Não né? é? E você sempre tem necessidade de ter o outro, não. A gente começa a ser feliz a hora que a gente não cria expectativa sobre o outro, né? E só sobre a gente. Porque eu acho que a gente tem que se superar a cada dia ser melhor Nossa. mesmo. Amiga, Você tem e o uma direito de coisa ser que- quem você quer ser. Eu tenho Exatamente. a obrigação de ser Quem todos eu os dias quero melhor. ser, né? Tipo, Eu tenho essa cobrança minha comigo. necessidade, né? Que eu preciso, mas isso diz sobre mim, né? Apenas. E aí é a coisa do... Amiga, Faça mas melhor é- amanhã o que você não pôde fazer hoje, né? Eu sempre coloco isso, tipo, o que eu gostaria de ter feito melhor hoje, que eu não consegui, então amanhã eu vou tentar de novo. E eu vou tentar, e eu vou tentar até eu conseguir. Amiga, né? uma coisa que vocês falam, mas você monta uma mesa de café da manhã pra você sozinho. Você faz tudo isso pra você sozinho. Hoje em dia eu não tô sozinho. Não é? Hoje em dia eu tô com Deus. Então, Ah. eu acho legal sempre lembrar isso. Eu nem uso mais essa frase. Meus amigos falam, nossa, amigo, mas você vai ficar em casa no sábado à noite sozinho? Eu não tô sozinho. Não tô sozinho. Eu falo, sempre vou ter alguém aqui do meu lado. E quando a gente descobre que a gente é a nossa melhor companhia, né? É óbvio que é muito bom ter alguém, é muito bom dividir Claro, com certeza. planos, sonhos, mas é muito bom também quando a gente já tá pronto. Tem uma coisa que eu ouvi uma vez, eu vou carregar pra minha vida, que eu nem me lembro, mas um dos pods da vida que eu assisto vários, daí veio o amor e o interesse de querer, né, fazer que a moça, ela dizia assim, ninguém tem a metade da laranja, porque não é possível uma fruta pela metade. Eu preciso ser a minha laranja inteira e aí encontrar uma outra para ir para a fruteira junto comigo. Eu não posso ser metade. Eu não vou ter nada a oferecer sendo metade. Então, eu não vou em busca da metade da minha laranja. Eu preciso ser uma laranja inteira. Então, quando eu for inteira, eu vou atrair para minha vida alguém que também seja inteiro. E aí, a gente vai conversar. Por enquanto, eu só tô inteira, por enquanto. Mas que bom que é a gente descobrir que a gente pode ser a nossa melhor companhia, o nosso maior amor, o nosso, né? Isso é gratificante. E tentar ser cada vez mais forte, né? Porque da vida você pode esperar tudo, né? Igual eu falo assim, hoje para mim eu olho com um olhar tão assim mais natural para tudo. Eu acho que o que me desestrutura Desestrutura seria tipo assim, eu ter uma doença e não poder mais ter a vida que eu tenho, uma atividade física. sim. Sim.
Porque do resto, meu filho... Eu não falo nem em doença, eu falo até em me machucar mesmo. Sim, Eu tomo eu super espero cuidado tudo, no esporte porque, assim, pra não me machucar. Porque eu falo, meu Deus, se eu tiver que ficar uma semana sem fazer atividade física, eu acho que eu surto. Que coisa, né? Eu ia falar uma coisa engraçada, mas... Fica à vontade. Amiga, se eu encontrar meu outra laranja inteira, eu posso chupar ela? Cala a boca. Maravilhoso! Fica a reflexão. Maravilhoso. Não, mas foi bom. E o legal de ter me encontrado nisso, de achar o meu companheiro agora, né, desse amor próprio, é a minha vontade de viajar. Todas as minhas viagens que eu marquei, que eu conto pra vocês. Nossa, Viviane, estou viajando sozinho. Tá tão viajado, E né? legal, como amiga. viajar é renovador, né? Renovador. Eu amo viajar, Amiga, eu tô indo gente. viajar sozinho. Porque, sozinho não, né? Olha, eu já usando a frase que eu mesmo acabei de falar. Opa! Eu estou indo viajar porque eu encontrei meu amor agora, já tenho meu companheiro e eu me sinto completo. Mas o legal é que ele me faz, nessa viagem, encontrar amigos. Então, em todas as viagens que eu faço, que eu vou acompanhado de Deus apenas. E você mais vai nada, sozinho. Tipo, vou... se você tiver vontade, Não precisa você combinar tá com indo. ninguém. Não combino Só com vai. ninguém. Aí, Legal. acho que essa é a frase. Eu não combino com ninguém. Se eu quero, vou lá, eu pago, tô dentro, vou e lá eu faço amigos. Deus, conecta com Deus prepara, né? Deus é tão bom que ele já prepara. Você vai chegar, você vai fazer amigos lá. E toda viagem que eu chego. E essas pessoas você vai colecionando pessoas, né? Nossa, e são pessoas incríveis, com histórias incríveis. Isso me inspira mais ainda. Mas porque você é incrível e a gente atrai aquilo que a gente é. Com certeza. Acho que A gente vibra uma energia que a gente atrai apenas, né? Exatamente. Pessoas que vibram Só a nesse mesma A último Vivi energia. mesmo fala, nós somos reflexos das cinco pessoas que a gente mais convive, próximas, é. né? Então, A gente tem assim, que cuidar bem disso, cuidar né? bem e lapidar bem o que, né, a gente permite, né? Tá Com vivendo. certeza. É isso. É isso. Obrigada, Fro. Obrigado, eu. Quando a gente planejou o pod, a gente falou muito que a gente queria uma pessoa para falar sobre espiritualidade, né? E aí a gente pensou bastante quem poderia falar sobre espiritualidade e a gente não chegou em nenhum nome para sentar e falar sobre espiritualidade. Então a gente trocou a espiritualidade para falar sobre influência, sobre o poder da influência das pessoas na vida das outras. E esse bate-papo do poder da influência virou um bate-papo de espiritualidade. Então, como nada na vida é por acaso, que eu sempre falo, nem nada e nem ninguém na nossa vida é por acaso, a deusidência fez com que o nosso projeto se encerrasse da melhor forma, que era ter um quadro, uma parte que falasse da espiritualidade. Nós buscamos muito, né? Esse nome, mas Deus já tinha esse nome preparado. E tava tão do nosso ladinho, né? E no processo de evolução. Obrigada, amigo. Olha, muito bom ter Você é você lindo, do nosso maravilhoso. lado. Obrigada, amiga. Beijo. Até a próxima. Obrigada por você assinar nossa beleza também. Imagina. Tá? Quando precisar, assim, estarei aqui. Maravilhosas, essa pele. Obrigada, gente. Obrigada Valeu. mesmo. Dá pra Obrigado, ficar aqui, ó, muitas horas ainda.